Bom, como é que estamos, pessoal? Tudo bem? Quero falar hoje sobre o Partido Missão. Foi oficializado agora recentemente. Ele acaba de nascer. E ele, na minha opinião, vai chacoalhar o tabuleiro da direita brasileira e do cenário eleitoral 2026 e 2028. E calma, eu vou também aqui trazer uma opinião, uma análise que o Missão não é o Novo, e ele também não é o PL, e muito menos o bolsonarismo. E eu acho que é justamente essa grande cartada que ele pode ter para se tornar uma grande surpresa em 2026. Editor, bota a vinheta aí e vamos pro vídeo. Bom, eu sou o Marco, e esse é o meu canal, 420 Geosegundos. E aqui eu tento não trazer só notícia, né? Eu tento analisar. É um canal opinativo, né? Faço um pouco da minha análise, sempre com o escopo do hobby. Mas o foco é que o movimento que está por trás do Partido Missão, eu acho que tem que ser analisado com lupa, de perto. Porque ele vai mexer bastante no tabuleiro de 2026 e no tabuleiro da direita. Porque agora é oficial. O partido ele existe, está ratificado pelo TSE, já nasce com deputado federal, Kim Kataguiri, deputado estadual, Guto Zacarias, por exemplo, e um grande número de vereadores espalhados pelo Brasil, gente. Nasce com presença digital, que é muito difícil de construir, e ela não é pequena, ela é um absurdo de grande. E ela vem diretamente da base do MBL, né, o Movimento Brasil Livre. Ou seja, o Partido Missão já nasce grande, e já nasce com militância, e com presença digital. E diferente de todas as outras experiências da direita que a gente viu aqui no nosso país, Aliança pelo Brasil, enfim, tantos outros que a gente poderia citar, ele nasce com uma estrutura própria, organizada e altamente conectada. Naturalmente, eu acho que a força maior do partido vai ser em São Paulo, né? Vai estar lá, porque a sede do MBL é lá, enfim, a força política deles está lá, inicialmente, mas o alcance vai ser nacional. Eu tenho tranquilidade de pensar que a próxima eleição vai ser impactada por isso. E avançando um pouco, eu li o estatuto, eu tenho acompanhado ao largo essa formação do Partido Missão e eu vejo ele com tranquilidade dentro do espectro da direita. É uma direita liberal nos costumes, liberal nos preceitos econômicos, mas com alguns traços de desenvolvimentismo. Algo que o Movimento Brasil Livre já vem ensaiando há algum tempo, gente. Eu acompanho com frequência as lives que eles fazem e tu percebe que os posicionamentos deles têm essa percepção da importância de um certo desenvolvimentismo para o Brasil, sabe? De políticas que sejam, de certa maneira, não laissez-faire, né? Deixar as coisas acontecerem na economia. Há um princípio de um certo keynesianismo. Mas não é também o foco aqui do vídeo. O que me chama a atenção, e eu acho que é o grande ponto que a gente vai ter nessa eleição, é que o Missão é um partido de movimento. Ele nasce de um movimento muito bem construído. Ele tem DNA de rua, ele tem o DNA de mobilização, e ele tem o DNA de rede social, DNA de internet. E isso vai colocar ele numa posição, na minha visão, única no campo político brasileiro. Ele não depende de um mandatário para reverberar sua mensagem. Ele não depende de um Lula, de um Nicolas, de um Marcel. E isso é o grande ativo da Missão nessas próximas eleições e para os próximos anos. Como eu acho que é interessante fazer aqui uma comparação. É interessante fazer uma comparação com o Partido Novo, por exemplo. O Novo foi um partido que também tentou um movimento de renovação. Aliás, ele foi exitoso na questão de propor uma renovação e de fato fez isso. Mas ele fez num modelo de cima para baixo. Era uma estrutura vertical, uma visão que descia pela hierarquia, do topo para a base, né? A presidência e valores e princípios foram muito bem criados e muito bem propostos pelos fundadores do Partido Novo, e pessoas que enxergaram e se identificaram com aquela mensagem, com aquela comunicação, aderiram ao Novo. Mas havia uma centralidade e havia um monopólio do controle político do partido, um monopólio também do controle estrutural do partido. E isso acabou gerando algumas insatisfações, porque também o Brasil é um país muito grande e com inúmeras
idiosincrasias, inúmeras peculiaridades. Então era impossível, ou muito difícil. Na comparação com Missão, é justamente o contrário. Ele nasce de baixo para cima. Claro que formado por uma militância mais paulista, e até curioso, tem um dos fundadores do partido do MBL, é um gaúcho do Partido Novo, agora inclusive, o Fábio Osterman. Só que o MBL, quando foi fundado, ele partia da internet para as ruas, de jovens da internet para as ruas. Por isso que ele conseguiu se consolidar tão forte nesse quesito de comunicação com a direita, com os jovens de direita. E na análise, ou na comparação com o PL, vamos dizer que eu acho que o PL não tem como existir sem o bolsonarismo. O PL passa a ser um protagonista do cenário político somente e exclusivamente graças à força do bolsonarismo. Isso é a maior certeza que a gente pode ter nessa análise, é que o PL ele se forma a partir dos caciques, de acordos, de articulações, construções de políticas estaduais, lideranças estaduais, todo esse grande emaranhado sobre a condução e o guarda-chuva do bolsonarismo. Foi o Bolsonaro que deu força ao PL. E agora o partido está tentando, inclusive, sobreviver sem depender somente dele, o que tem sido até difícil para eles, né? Se comunicar através disso. Porque eu vejo, até acompanhado, por exemplo, a situação de Santa Catarina, que dá para ver claramente isso. O PL tenta manter o bolsonarismo dentro, mas sem ser só bolsonarista. Até é válido aqui fazer uma outra análise sobre a situação de Santa Catarina e do PL e da questão da vaga ao Senado que está rolando lá. Mas, enfim, o bolsonarismo, ele tentou fazer o que o Novo fez muito bem, né? Inclusive o Bolsonaro tentou, né, mesmo na presidência e com todo o poder que tinha, ele tentou criar o Aliança pelo Brasil, lembram? E não conseguiu, né? Houve vários problemas. Por isso que ele embarcou dentro do PL, que já viu uma estrutura, né? O Valdemar abrigou toda essa galera e conseguiu dar a institucionalidade que o bolsonarismo precisava. Que o bolsonarismo também é um movimento. Só que o bolsonarismo tentou fazer dentro do PL o que o Novo faz, que é uma estrutura top-down. Só que ele esbarrou e está esbarrando nas resistências de base, porque existem múltiplas lideranças locais que nem sempre vão coadunar em tudo. E a partir de agora, o que eu acho que acontece? Eu acho que o Missão, que já nasce com essa estrutura, nasce com esse tamanho, nasce com essa presença digital, né, vai enfrentar os primeiros riscos. Primeiro, é o personalismo. Eu acho que o personalismo do Renan Santos, que é um dos fundadores, e ele já surge como um pré-candidato, vem um grande risco de repetir o caso do João Amoedo no Partido Novo. O Amoedo também dizia que era diferente, né, o Renan, eu já vi diversos cortes, diversos vídeos, eu acompanho muito as lives deles, que ele é diferente, que ele não é um político tradicional, enfim. Mas a gente viu como o João Amoedo acabou se posicionando no palanque do Lula, que era o antagônico a tudo que o Novo defende. Ou seja, o fator humano pesa, gente. Não há como ignorá-lo. E na minha visão também o segundo risco é não conseguir se espalhar para além dos grandes centros e nos grandes centros. O que é isso? É transformar o digital em capilaridade política real. Porque o MBL tem força de militância em algumas grandes cidades, em alguns grandes centros, mas se você não reverberar isso nas comunidades, nos grupos de cultura, nos grupos de esporte, nos grupos de bairro, você fica reduzido a um voto de opinião, reduzido a um voto de rede social. E isso é um grande risco também que o próprio Missão pode enfrentar. E aí ele vai competir com o Novo, que tem já um pouco mais de estrutura no sentido de formação de opinião, de ocupação de espaço para transformar likes em votos. É que o Missão, ele é menor que o MBL. E a comunicação do MBL, ela é gigantesca. Eles têm canais, eles têm escola, eles têm livros, eles têm podcast, eles têm monetização, eles têm base pagante por produtos e por participação, por estar na base deles, eles têm replicadores. E o Missão está dentro do MBL. Não é o contrário. E isso, para mim, muda tudo. Isso é um partido que nasce com um movimento, com identidade digital, com narrativa. Para mim, talvez o único partido que tem algo parecido, que não é digital a sua origem, mas é parecido, é o PT, em termos de militância, engajamento orgânico e construção de narrativa única. E para mim, gente, sem dúvidas, esse é o grande trunfo do Missão no cenário político. E eu acho que o impacto disso vai ser gigantesco.